a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. A Ele, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e amém, graças a Deus. Sente-se, por favor. Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Antes da gente meditar em toda a referência, todas as referências que nós temos hoje, eu quero voltar em Lucas, que nós falamos segunda-feira. Eu quero voltar em Lucas antes. Lucas 10, capítulo 38. Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, diga comigo, ficou sentada aos pés do Senhor. Diga comigo, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você, diga comigo, está preocupada e inquieta com muitas coisas. Diga comigo, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós falávamos sobre isso nessa segunda-feira, e eu quero voltar a falar pela importância da referência, né, do ensinamento de Jesus. Porque existem muitas pessoas na condição de Marta e existem pessoas na condição de Maria. Geralmente, quando as pessoas estão na condição da Marta, ela acredita que está certa e ela faz a imposição, né? Você vê que Marta, ela tendo a oportunidade, você vê que é uma questão de visão e questão de fé. Ela tendo ali na sua casa, na sua presença, diante dela, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ela tendo a oportunidade de ouvir, aprender, talvez aquela oportunidade não só de ser abençoada, quanto ela poderia crescer, quanto ela poderia evoluir, quanto a sua mentalidade abriria ali sentada, ouvindo os ensinamentos, as orientações, as palavras do Senhor Jesus. É mais ou menos assim, né? Quantas pessoas diriam assim: eu daria tudo para passar 1 hora com fulano. Eu daria tudo para ter 1 hora, porque 1 hora com uma pessoa realmente iluminada, com uma mentalidade, uma mente extraordinária, como o Senhor, o quanto ela cresceria.
o quanto ela evoluiria, o quanto avançaria, quanto a sua mente seria aberta. Amém, pessoal? Pense nisso, por favor, porque eu creio muito nisso. Eu fiz 5 anos de faculdade, 2 meses de curso para mim valeu mais do que os 5 anos de faculdade. Eu fiz 5 anos de faculdade. Para mim, 2 meses, o curso poderia ser concluído em 2 meses. Agora imagine você, quando você senta com alguém que já conhece tudo, já conhece todos os caminhos, sabe de todas as coisas, e te dá conselhos práticos, objetivos, coisas que funcionam. O atalho, quanto você cresce, quanto você evolui. É mais ou menos quando a pessoa ela chega na igreja. Quanta coisa importante ela aprende. Quantas orientações que talvez em tão pouco tempo ela recebeu dentro da igreja, e o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, o quanto serviu de bênção na vida dela. Então, eu quero que você siga o conselho de Jesus, porque Jesus estava dizendo assim, ele estava ali, Marta tinha uma oportunidade incrível, a sua irmã senta, para tudo, repita essa palavra comigo, parou tudo, se assentou para ouvir as palavras de Jesus. Marta, preocupada, outra tradução diz ansiosa, preocupada, ansiosa com seus afazeres, com o seu cotidiano, que eu tenho muita coisa aqui para organizar, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para deixar em ordem, eu tenho coisas, como mais ou menos a gente faz, não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para pagar, tenho tantos compromissos, tenho tanta gente para falar, tem tanta gente para atender, e correria daqui, agitação, inquietação, correria, não dá nada. Aí, Jesus, o senhor não te importas que a minha irmã, ela não me ajude? O Senhor disse, Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, você está ocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária. E eu quero que você grave essas palavras, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, diga comigo, e esta não lhe será tirada. Tudo que você está fazendo, Marta, tudo que você está fazendo pode ser tirado de você a qualquer momento, amanhã você vai fazer de novo. Vai ter coisas para você fazer amanhã novamente, e depois da manhã novamente, e depois novamente. E tudo que você está se esforçando pode ser tirado de você. Como muitas pessoas dizem assim, eu não posso, eu não tenho tempo para parar, porque eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para buscar, porque eu tenho que trabalhar. Às vezes está sendo tirado dela toda a prosperidade que ela conquistou, porque ela não tinha tempo para parar para ouvir o Senhor. Eu não tenho, porque eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa. Quantas pessoas, por não ter esse tempo, está sendo tirado dela a própria família? Eu não tenho tempo, porque eu tenho que correr, está sendo tirado dela a saúde, está sendo tirado dela a paz. Quantas pessoas não têm nem paz mais? Começa pela paz. Quantas pessoas têm sido tiradas? Maria escolheu a boa parte, e esta, diga mais uma vez comigo, não lhe será tirado. Porque o que você recebe de Deus ninguém te toma, o que você recebe de Deus ninguém te tira. Só que está aqui um conselho, incrível por sinal. Às vezes nós estamos tão ocupados, tão ansiosos, atarefado com muitas coisas, e aí
como eu disse na segunda-feira, se você falar para Marta, falar, para um pouco. Você não está no meu lugar, você não sabe da minha vida. Você não sabe, se eu não fizer, quem vai fazer? Marta sempre fala assim. Sempre. Eu é que sei. Tenho tanta coisa para fazer, e se eu não fizer, quem vai fazer? Ele vai amar, as Martas não vão aceitar, vão arrepiar. Mas está aí o conselho do Senhor a todas as Martas, e para firmar ainda mais a convicção das Marias, né? Tem o crente Marta e o crente Maria, o cristão Marta e o cristão Maria. É a gente que vai definir, sabendo que a ocupação de Marta pode ser tirada dela. Tudo que ela está construindo nessa ansiedade, nessa fadiga toda, priorizando todos os seus afazeres cotidianos, pode ser tirado. Mas o Senhor disse que a Maria, por ter sentado e estado aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, o que ela estava recebendo, ninguém podia tirar dela. Amém? E aí, por que eu quis falar sobre isso antes? Primeiro, não perca tempo. Tempo é precioso demais. E o tempo que a gente gasta na presença de Deus, investe. Não é tempo perdido, é tempo investido. Quando você investe tempo na presença do Senhor, você está abreviando o tempo. Você está economizando, você está acelerando o processo. Porque, como disse, o Senhor é como, eu gostaria que você pensasse numa mente brilhante que você gostaria de passar 1 hora. Gostaria que você pensasse numa pessoa extraordinária, que você gostaria de sentar com essa pessoa pelo menos 1 hora. O quanto você evoluiria, quanto você cresceria com essa pessoa. O quanto você não aceleraria o processo. Pense. E você senta com aquela pessoa, você sai de lá com uma outra mentalidade. Você sai de lá com uma outra cabeça. E talvez coisas que você não aprendeu em anos, é transferido a você, do Espírito que está sobre aquela pessoa. Provérbios 9:10, diga comigo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós falamos sobre isso continuamente, porque não importa o quanto a pessoa, se ela acredita que ela seja sábia. Não importa. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você pode se julgar sábio a partir do momento que você teme a Deus. E temer a Deus não é temer de Deus, é reverenciar a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós fazemos ou deixamos de fazer coisas por temor ao Senhor, por reverência a Deus. Está aí, todos os dias nós vemos exemplos de muitos que se achavam muito sábios e têm se mostrado verdadeiros tolos, porque não têm chegado a lugar nenhum. Aliás, têm chegado ao fundo do poço com a sua sabedoria. Por meu intermédio, por intermédio da sabedoria, o temor do Senhor, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Quem obtém, diga comigo, sabedoria, ama-se a si mesmo. E lembrando de uma coisa, uma das virtudes do Espírito Santo, quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos do Senhor, dos 7 Espíritos do Senhor que habitou primeiramente no Senhor Jesus, e
agora sobre nós através do seu Espírito, o primeiro dele é o Espírito da sabedoria. Mas não aquela sabedoria que você adquire no banco de uma faculdade. Não aquela sabedoria que você adquire num curso superior. Não, até porque você liga a televisão todos os dias, você está vendo pessoas que, para a sociedade, devido à sua formação, devido à sua cultura, elas são vistas como pessoas sábias, altamente inteligentes, e são pessoas que estão no fundo do poço, pessoas que, infelizmente, a sabedoria era voltada, a sabedoria simplesmente humana, é o verdadeiro inteligente para algo que se preparou e burro para a vida. É verdade ou não é? Pega lá, quando nos últimos dias apareceu um médico morto agora, que estava preso não sei quanto tempo. O outro médico que era especialista em fertilidade, está aí, esse caos, essa desgraça na vida dele, por quê? Porque tinha na medicina, na ciência, se tornou altamente sábio, e para a vida? E para fazer as escolhas certas? Cadê a sabedoria? Hoje está no fundo do poço, sem honra, sem glória, sem liberdade, sem dinheiro, porque também tudo indo embora. Então, quem obtém sabedoria, ama a si mesmo, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, diga comigo, prospera. O orgulho vem antes da destruição, diga comigo, o orgulho vem antes da destruição, ou seja, o orgulho precede a destruição. Aquele orgulho vai subindo, vai enchendo, a pessoa vai se tornando orgulhosa, autossuficiente, poderosa aos seus próprios olhos, precede a destruição. O espírito altivo, antes da queda, é isso que traz. A recompensa da humildade, diga comigo, e do temor do Senhor, são o quê? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza que o dinheiro pode comprar e riqueza que o dinheiro não pode comprar. Riqueza que o dinheiro pode comprar e riquezas que o dinheiro não pode comprar. É completa. Diga comigo, honra. Outro dia nós falamos sobre isso, né? A sabedoria traz riqueza, riqueza não traz sabedoria. Como está cheio de rico burro. Ah, como conquistou? Não importa. Está cheio de rico aí que a gente sabe como conquistou. São milhões. Mas também não generaliza. E também não é um termômetro. Mas riqueza, honra e a vida. Esse é um conselho, porque o que a gente vê, a falta de sabedoria, a falta de temor, a falta de humildade, faz com que as pessoas façam escolhas erradas. Todas as suas escolhas são erradas. E às vezes essa escolha é em busca da própria riqueza. A escolha é em busca da honra. É em busca de vida, como muitos, eu quero viver. Ele não adquire riqueza, não tem honra alguma, e como muitos perdem, acaba perdendo a sua vida, ou a sua liberdade.
Amém, gente? Passa. Eclesiastes 9:13. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Você vê que essa é a mentalidade das pessoas, né? Você vê que a mesma mentalidade, a pessoa que de alguma forma foi um instrumento para salvá-los, rapidamente eles se esqueceram. Daquele que foi uma bênção tão grande na vida daquela cidade, daquele povo que estava para ser destruído, o povo se esqueceu. O povo se esqueceu. O povo se esqueceu daquilo que fez bem, como se esquece. A mesma coisa acontece na igreja. Às vezes a pessoa chega na igreja, chega frustrada, chega no fundo do poço, vazia, com a vida derrotada, miserável, solitária, porque todo mundo virou as costas. Ela vem, ela passa a buscar a Deus, ela passa a receber conselhos, instruções, ela é abençoada, ela vê as coisas mudarem na vida dela, através daqueles bons conselhos que ela recebeu, ela vê a vida dela mudar, ela vê quanta coisa boa acontece na vida dela, e depois se esquece. É como se nunca tivesse ouvido. Esse é o ser humano. Mas esse não pode ser você. Porque você não pode fazer experiências com a sua vida. Porque muita gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Muita gente já sabe. Muitas pessoas já sabem o que dá certo, o que dá errado. E poderia ir mais. Tem gente que sabe na própria vida e tem gente que sabe por ver na vida de alguém bem próximo. Todas as escolhas erradas e aonde foi parar. E tem gente que sabe na sua vida, sabe o que é caminhar na obediência, sabe o que é a partir do momento que ela passa a buscar a Deus, e quanta coisa boa acontece, daqui a pouco ela começa a fazer diferente daquilo que deu tão certo na vida dela. Amém, pessoal? E isso não é inteligente. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Exatamente, né? Às vezes, você já prestou atenção que às vezes tem uma pessoa, por ela ser talvez humilde, pobre, ela não tem muito crédito. E tem um monte de tolo aí que ocupa uma posição e tem um pouquinho de dinheiro, todo mundo ouve. É verdade ou não é? Sim ou não? Pode prestar atenção. Tem um monte de tolo aí, mas tem uma certa posição, conquistou um pouco de dinheiro, então, peraí, precisa ouvir. Você sabe que em toda a história o ser humano vive meio como o papagaio repetindo o que tolo repete, né? Pode prestar atenção que levanta um com a bandeira, todo mundo, é igual galinha, quando
galinha quando você joga algo no terreiro? É ou não é? Como é que elas fazem? Galinha quando você joga algo no terreiro, ainda que seja uma porcaria, um lixo. Não vou nem falar o que eu ia falar aqui, senão eu mato a janta. Galinha, você sabe como é que é, não importa. O que você jogar ali no terreiro, ela vai. É ou não é? Águia não. Águia não. E nós não somos comparados à galinha, nós somos comparados à águia. A águia não come qualquer coisa, não. Não joga qualquer coisa que ela não vai. E a águia não vai no curso, não é em bando, ela não caminha em bando. Geralmente a águia é mais solitária. A galinha não, jogou ali, vai todo mundo. Amém? Nós somos comparados à águia e não à galinha. A sabedoria, diga comigo, é melhor do que as armas de guerra. Porque não é as armas que alguém possui que vai fazer com que ela ganhe a guerra. Mas a sabedoria, ela é melhor do que as armas de guerra. Ou seja, a grande estrutura, o grande armamento, as ferramentas que a pessoa tem. A sabedoria, talvez ela tenha e não sabe usar da forma adequada. A sabedoria cria estratégias muito melhores, dá direções muito melhores. Nós estamos cansados de estudar histórias na Bíblia exatamente assim, principalmente a sabedoria na bênção de Deus, né? Quando fala da vitória dos 300 valentes contra os midianitas, que era uma multidão de milhares e milhares e milhares, foi a sabedoria, a direção dada por Deus e a bênção de Deus sobre o negócio que deu a vitória. Porque o Senhor diz assim, olha, separa 3 grupos de 100. 3 grupos de 100. Separa os 3. Cada homem vai ter na sua mão uma tocha de fogo e uma trombeta. Quando eu der a ordem, vocês vão vir gritando, e direcionou o que era para gritar, o que era para falar e como eles atacariam. Quando eles fizeram com 300 homens, eles fizeram aquilo com a sabedoria dada por Deus, a direcionamento dado por Deus. Os inimigos acordaram, estavam dormindo, acordaram em pânico. Era um exército monstruoso, de milhares e milhares e milhares e milhares de guerreiros, com uma estrutura bélica gigantesca, e eles se autodestruíram. Através da direção que Deus deu, eles se autodestruíram, porque quando eles olharam e viram aquele tanto de tocha de fogo vindo de cá, vindo de cá, vindo de cá, e com os gritos deles, eles ficaram transtornados, apavorados, e começaram já a lutar contra si e se matar. Se confundiram. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Diga comigo, mas um só pecador, diga comigo, destrói muita coisa boa. Um só pecador destrói muita coisa boa. Vou repetir. Um só pecador destrói muita coisa boa. Ainda que seja boa. Um só pecador destrói muita coisa boa. Cuidado para você não ser esse pecador, e cuidado para não estar junto com ele também, e consentir com as atitudes dele, porque não sofre o dano só quem faz, quem consente também. Por isso que a palavra é mais ou menos por aí: você quer fazer, mas faz bem longe de mim, porque eu não vou te apoiar nisso. Eu não te apoio, você não tem o meu apoio e o meu consentimento para isso. Você quer errar? Você quer fazer cagar? Você quer destruir a tua vida? Então faz mais distante de mim, que você não tem o meu apoio.
Amém? Eu diria a você, é importante você ouvir isso aqui, porque, assim, cada palavra, a gente tem visto isso, gente. Eu disse outro dia, não sei se foi domingo, eu disse o seguinte: nós temos duas alternativas para crer na palavra. Duas. Ou nós ouvimos a palavra, né? A palavra. Uma pregação que nós fizemos recentemente. Quando a palavra não é o suficiente, então vai vir o quê? Vai vir as circunstâncias, vai vir as situações. Então, nós podemos crescer na fé pela palavra, nós podemos crer na palavra simplesmente pela fé, por crer no que está escrito e levar a sério aquilo que está escrito. Ou nós podemos ver a veracidade da palavra por não levar a sério e a gente vê ela se cumprindo do mesmo jeito na nossa vida. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim ou não? A gente pode estar no banco da igreja ignorando muita coisa, mas ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. Se é para bênção, é para bênção. Se é para maldição, é para maldição. Se é para bênção, é para bênção. Se é para problema, é para problema. Vai se cumprir do meu jeito. E aí a gente desperta e fala assim: nossa, mas era sério isso mesmo, hein? Eu não levei tão a sério. É o que eu ouço continuamente. Olha, bispo, eu estava na igreja, mas eu ouvia. Às vezes entrava por aqui, saía por ali, mas agora o meu temor é outro, porque o que tem acontecido na minha vida, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais. Diga comigo, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Às vezes a pessoa, você vê que nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes insensatas, né? Porque às vezes a pessoa pode ter tanta qualidade, mas as insensatez dela acaba estragando apagando toda a qualidade, a boa qualidade ou as boas qualidades da pessoa, a sabedoria da pessoa, a honra que ela tinha, né? Talvez até tinha uma honra bacana, mas na hora que você olha as atitudes de insensatez, você fala: meu Deus, não queria em nada ser como ela. Que pessoa insensata. A insensatez ofusca a sabedoria, a insensatez ofusca a honra. O coração do sábio se inclina, diga comigo, para o bem. O coração do sábio está sempre inclinado para o bem, para o certo, para o correto, para o verdadeiro, para o honesto. O coração do tolo sempre para o mal. Sempre para o mal, para o engano, para a mentira, para o oculto, para o erro. Aí nós discernimos o que somos, o que temos sido e o que queremos ser, sábios ou tolo. Para onde meu coração está sempre se inclinando? Para o bem ou para o mal? Para o certo ou para o errado? Para o verdadeiro ou para o engano? Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos, diga comigo, que não passa de tolo, mesmo quando anda pelo caminho. E muitas vezes até estando no caminho certo. Até estando no caminho certo. Mas a falta de bom senso acaba prevalecendo e muitos se mostrando tolos, mesmo estando no caminho certo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Diga comigo,
Agir com sabedoria assegura o quê? E o que é agir com sabedoria? Nós podemos direcionar aqui para várias áreas da vida, várias situações. Sucesso em que área? Todas as áreas. Tem gente que é bem sucedido financeiramente, mas extremamente mal sucedido sentimentalmente, na área familiar, no governo da casa, da família. Tem gente que falta sabedoria em todas as áreas, tem gente que tem em uma e falta na outra. E nós precisamos parar e buscar a sabedoria para agir, fazer as escolhas certas. Olha a palavra, fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas certas. Então, só aqui, nós precisamos analisar o que é falta de bom senso. Não, estou agindo com... Isso não é sensato. Não, isso não é uma atitude sábia. Eu não vou ceder. Eu não vou me submeter. Opa! O orgulho precede o quê? O orgulho precede o quê? A queda. O orgulho entrou, vai cair. O orgulho entrou, vai cair. E às vezes a pessoa está assim, não, eu não cedo. Ceder seria uma atitude de sabedoria. Ceder seria uma atitude de sabedoria. E às vezes o orgulho não deixa. E aí vai para todas as áreas da vida. Para todas as áreas. Isso vai para a vida profissional, isso vai para a área familiar, para a área conjugal, para relacionamentos, isso vai para toda e qualquer área da vida. Falta de bom senso, orgulho, é falta de sabedoria. Insensatez é falta de sabedoria. A tolices, a falta de sabedoria vai me fazer tolo. E aí, o que vai acontecer? A honra que você quer, todo mundo vai olhar para você como um insensato. A riqueza que você quer, cada dia é mais longe. Cada dia é mais longe de você. Então, há momentos, há escolhas na vida que a gente tem que... Espera Senhor, me dê sabedoria para eu fazer a escolha certa. Me dê sabedoria para eu fazer a escolha certa. Eu preciso de sabedoria. Me dê discernimento, Senhor. Me dê discernimento. Eu quero agir de acordo com a Tua vontade. Eu quero agir de acordo com a Tua direção. Me dê sabedoria. Eu não quero fazer a minha escolha, porque eu só vejo hoje. O Senhor está vendo o amanhã. Eu quero fazer a escolha dirigida pelo Senhor. Eu vejo o que está diante dos meus olhos. O Senhor está vendo lá na frente. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Daniel 5,18, só para concluir. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo, diga comigo, deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, os homens de todas as nações, povos e línguas, tremiam diante dele. E o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, diga comigo, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado de sua glória.
que na verdade todo mundo lembra da história de Nabucodonosor, que Nabucodonosor era o homem mais poderoso da face da terra, o homem mais poderoso, mais rico, a maior autoridade na face da terra. E a verdade é que Deus usou Daniel para falar com ele acerca disso, desse orgulho, dessa soberba toda, se sentindo um Deus poderoso, eu posso, eu faço, eu asso, eu frito, eu cozinho, e assim por diante, e o Senhor usou Daniel para falar com ele, e Daniel foi usado para falar com ele, falou, deu a direção do que ele devia fazer, e ele ignorou e achou que a palavra do Senhor ia ficar impune. E passou um ano, quando ele estava lá, admirando a sua glória, a sua riqueza, vendo o palácio, seu jardim, e etc, etc, ele escutou só uma voz que disse assim: passou o teu tempo. Quando ele disse isso, aqui, fui expulso do meio dos homens, foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com as jumentas selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até, diga comigo, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o coloca, diga comigo em voz alta, no poder a quem Ele quer. Quer dizer, ele só estava ali porque Deus o colocou, ele só ocupava aquela posição porque Deus deu a ele aquela posição, só tinha aquela autoridade porque Deus deu a ela aquela autoridade, porém ele não reconhecia nada disso. Quando o Senhor pesou a mão sobre ele, ele não perdeu o reino, ele perdeu a consciência, ele perdeu a capacidade de raciocínio, ele se tornou um animal. Ele inclusive foi levado para o pasto e passou a viver durante mais de 3 anos como um animal, pastando no meio dos animais. E só voltou a si quando, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Passa. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste tudo isso. Mas, embora o Senhor soubesse de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, o Senhor não temeu, o Senhor fez pior do que ele. O Senhor agiu de forma louca, pior do que ele, e agora também vem o peso das mãos do Senhor sobre a tua vida. É isso, nós não precisamos, nós sabemos de uma coisa, nós não precisamos cometer os erros que muitos têm cometido e nós temos visto aonde tem levado. A nossa sabedoria nos faz olhar para algo e dizer: isso não dá certo, isso não funciona. Não é verdade? A nossa sabedoria nos faz observar a vida de alguém, a história de alguém, e você olha as escolhas, as tolices, a arrogância, a soberba, você olha todas as péssimas atitudes e você vê no que deu. A falta de temor, a incredulidade, e você sabe aonde o levou. Por que eu vou cometer o mesmo erro? Eu já sei o que não funciona. Ou nós vamos cometer aquele velho erro que a grande maioria das pessoas dizem: comigo vai ser diferente. Será? Não tem diferente para ninguém. É tudo igual. Até porque a palavra é uma só, para todos. Não tem. A sabedoria nos faz, como está aqui, um outro homem que Deus deu poder, que fez coisas gloriosas, e ele mesmo sabendo de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, toda a honra, toda a glória, aonde foi parar Nabucodonosor,
e depois o testemunho do próprio Nabucodonosor, falando tudo que aconteceu com ele, por não honrar, por não temer ao Senhor, e ele vai e comete algo pior, sem temor algum, ele vai e comete coisas piores, e aí sofre o dano também de forma pior. A sabedoria nos faz observar tudo, e a sabedoria que a gente busca em Deus, através do Espírito de Deus, que eu tenho falado. Coloca aí, por favor, Isaías 11:2. Diga comigo: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo: o Espírito que dá sabedoria. E lembre-se do que eu disse, não é a sabedoria que você vai adquirir aí no banco de uma faculdade, de um curso superior, ou palestras e etc. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, diga comigo: o Espírito que traz conselho. Como eu já falei sobre isso, o Espírito de conselho, ele atua em 3 níveis distintos. O primeiro nível é esse: você é aconselhado e você se torna capaz de ouvir, acatar um conselho e colocar em prática. Quando você obtém o Espírito de sabedoria, no primeiro nível, possivelmente você vai ter o Espírito de sabedoria no segundo nível, que você também já se torna capaz, porque quem acata, quem recebe e é capaz de colocar em prática um conselho, ele se torna capaz de aconselhar. E o Espírito de conselho no terceiro e mais alto nível, que é quando ninguém te aconselha, não tem ninguém para te aconselhar, mas o Espírito está em você, e você se torna capaz de se auto-aconselhar quando não tem ninguém para te aconselhar. Amém? Quiser conhecer isso melhor, vai para Salmo 43, Salmo 44, que tem lá o próprio exemplo de Davi, dizendo, falando com ele mesmo, e falando com a sua alma, falando com o seu espírito, e se auto-aconselhando, que é o Espírito de sabedoria no mais alto nível, quando ninguém te aconselha. Precisa ninguém falar para você assim: não faça isso, não faça essa escolha. Ou como no exemplo de Davi, que Davi estava aflitíssimo, e ele dizia assim: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? E aí ele diz: espera em Deus, confia em Deus. Ó, com quem que ele está falando? Com o homem interior. Confia, e eu verei. Eu verei. Diga comigo: o Espírito que traz conselho. Diga comigo: e poder. Que poder? Poder é força. Poder é força. O Espírito que traz poder, o Espírito que dá conhecimento, e o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos do Senhor. Imagine um homem com tudo isso. Imagine você com tudo isso. Imagine todas essas qualidades, essas virtudes na tua vida. Um homem sábio, cheio de entendimento, um homem capaz de ouvir todos os conselhos de Deus, da palavra, dos homens de Deus, o homem que é capaz, quando não tem ninguém para se aconselhar, ele se autoaconselha, dirigido pelo Espírito, o Espírito de força, de poder, não tem fraqueza ali, não tem lugar para fraqueza, não tem lugar para moleza, força, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Lembrando do temor do Senhor, quando nós falamos do temor do Senhor, este é o que mais bênçãos traz para a vida de uma pessoa. Quando você busca
Na Bíblia, o espírito do temor do Senhor sempre vem coisas incríveis, acompanha saúde, vida longa, riqueza, felicidade. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é próspero o homem que teme ao Senhor, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Grande riqueza haverá na sua casa, a sua família e assim por diante. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca o último versículo. Diga comigo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. E você vê que o orgulho da pessoa, o orgulho não é só em relação às pessoas, o orgulho em relação ao próprio Deus, o orgulho em relação à própria palavra de Deus. A pessoa endurece, o coração duro. Por isso, nós investimos tempo buscando a sabedoria de Deus. Sabedoria para fazer as escolhas certas. Sabedoria para ceder. Para fazer o que tem que ser feito. Diga comigo: para fazer o que tem que ser feito. E isto significa mesmo sem vontade. Quem quer ser um vitorioso, quem quer ser um vencedor, o vitorioso não faz o que tem vontade, faz o que tem que ser feito. O homem vitorioso, o homem bem-sucedido, ele não fica esperando ter vontade para fazer as coisas, ele faz sem ter vontade. Ele faz o que a grande maioria não está disposta a fazer. Aliás, sai do curso da maioria. Esse é o homem vitorioso. Está sempre em evolução. Sempre buscando evoluir, melhorar. Essa sabedoria que faz com que você vença o orgulho, a insensatez. Eu acabei de falar do espírito de conselho no mais alto nível, não falei? Sim ou não? Você teria coragem, você é capaz de dizer para você mesmo, que é quando a pessoa realmente ele começa a vencer. Olhar para você e dizer assim: ó, fulano, você tem sido um tolo. Não precisa ninguém dizer para você não. Você tem sido um tolo, você tem sido um insensato, você tem sido um orgulhoso. Aliás, você tem sido extremamente orgulhoso. Esse orgulho não vai me dominar. Sabe por quê? O orgulho precede a queda. Diga comigo: mas Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildes. Deus concede graça. A graça é o favor imerecido de Deus, a bênção do Senhor aos humildes. Eu não tenho dúvida alguma que o que mais tem matado algumas pessoas, destruído com a vida de algumas pessoas, é o orgulho. O orgulho que não deixa reconhecer que está errado, o orgulho que não deixa se submeter ao que precisa se submeter, o orgulho que faz com que ela sempre queira ter razão, o orgulho que está sempre pensando, sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Ah, se eu ceder nisso, o que vão pensar? O que vão falar? E a verdade é que, se a gente não usa a sabedoria e permanece com o orgulho, todo mundo vai olhar mais dia menos dia e vai falar: mas como foi tolo? Como foi tolo? Estava tão abençoado, podia ser tão diferente. Então o espírito de conselho diz: ó, rapaz, você é orgulhoso,
você é arrogante, você tem tido inúmeras atitudes insensatas. Você tem sido uma Marta, viu? Você tem sido verdadeiro uma Marta. Vive correndo para cima, correndo para baixo, não tem tempo, estou cheio de coisas a fazer, cheio de ocupação, estou cheio de tarefa. Tem sido uma Marta. Não precisa ninguém falar para você não, fala, que o Espírito de Conselho fale isso para você. Que aí é quando você está no caminho, na direção do sucesso. A sabedoria não assegura o sucesso? Se eu perguntar quem quer ser bem sucedido, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar quem quer ser bem sucedido, todo mundo vai levantar a mão. A sabedoria assegura o sucesso. E a sabedoria traz essa visão, esse bom senso, essa boa direção. É isso que eu quero. Sabe por quê? Primeiramente eu preciso da bênção do Senhor. É o que eu mais preciso, é da bênção do Senhor na minha vida. Eu quero a bênção, eu necessito da bênção do Senhor na minha vida. A sabedoria, ela é mais importante do que as armas de guerra. Você vai vencer muitas guerras com sabedoria. Não é se preparando e falando, não, mas peraí, deixa eu me armar, porque a hora que entrar nessa guerra aqui, não, deixa eu buscar sabedoria. Deixa eu buscar sabedoria, porque a sabedoria, ela vale mais do que armas de guerra. Isso é simples, né? Você quer ver um negócio? Às vezes no casamento, no meio do casal, às vezes um está todo armado para arrebentar. Aí vem um outro com sabedoria, com jeito, vence a guerra. E se tivesse todo mundo armado? Geralmente numa guerra, sempre sai, ambos os lados saem feridos. É ou não é? Sim ou não? Então eu estou tentando mostrar a você, o quanto é importante investir tempo, o quanto é importante ser uma Marta, uma Maria e não uma Marta. Porque cada momento que a gente está sentado aos pés de Jesus, nós estamos recebendo conselhos que funcionam. Porque ninguém melhor do que Ele para saber o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá certo, o que traz o sucesso e o que traz a destruição. Ninguém melhor do que Ele. Ele sabe. Amém? Neste momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele